Glória a Deus, aleluia. Muito boa noite, meus amados irmãos. Vos saúdo na graça, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite de sexta-feira, né? Sexta-feira, hoje, dia 6 de outubro. Opa, eu estou testando aqui. Amém? Dia 6 de outubro de 2023. Agora são 21 horas, né? Tô bem, eu cheguei tarde hoje aqui, mas vim aqui para a gente conversar um pouco a respeito das coisas do reino de Deus, amém? 21 horas, 51 minutos. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Edilson Caruso, pastor da Missão Ictus no Brasil, uma igreja cristã a serviço do reino de Deus, amém? Eu quero falar um pouco hoje com vocês, meus amados irmãos, com a graça e com a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Por isso, espera só um pouco aí que me deu um branco aqui. Com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero fazer uma oração antes, porque eu quero meditar convosco a respeito da igreja de Deus, da igreja de Cristo, não é? A igreja estabelecida sobre a pedra, sobre a rocha que é Cristo Jesus, tá bom? É uma igreja que não envelhece, uma igreja que não se desatualiza nunca. Então, vamos falar com Deus, o nosso Senhor, Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Senhor, nós estamos diante da Tua santa presença e nesse momento, meu Pai, nós oramos, porque necessitamos, ó Pai, de fazer a Tua vontade. Senhor, eu me escondo atrás de Ti, peço que o Senhor me dê graça, sabedoria, para que possamos, ó Senhor, meditar na Tua santa palavra. E essa palavra é que tem nos sustentado, que tem nos orientado e nos dado vida. Que o Senhor abençoe todos aqueles que me ouvirem, que me assistirem, e que o Teu Espírito Santo opere poderosamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, aleluia. Amém, meus irmãos? Então, eu quero, para que a gente comece aqui nesta noite a meditar, trazer aqui para nossa meditação como texto base, o texto de Mateus, só um instantinho. Mateus, capítulo o texto de Mateus, capítulo 16, eu estou com o ventilador aqui do lado e ele fica movendo as páginas da Bíblia, né? Mateus capítulo 16, verso 18, ok? Mateus 16, 18. Vamos lá então, meus irmãos? Oi? Tá boa a imagem? Tá boa? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Você sabe que essa frase que Jesus disse a Pedro, ele a proferiu logo após aquela declaração memorável, a confissão conhecida, destacada aí por João Ferreira de Almeida como a confissão de Pedro, quanto Jesus. E é interessante porque essa pergunta você pode ter certeza
que Jesus ele também faz para a gente, faz para você, faz para mim e para todos aqueles que o servem, todos aqueles que o seguem, não é? Quem dizem aí os filhos, quem dizem os homens ser o filho do homem, né? O que os homens pensam a respeito de Jesus? Quem é Jesus? Se você sair perguntando, você vai ouvir várias descrições a respeito de Jesus. Você vai ouvir várias interpretações de fé a respeito de Jesus, ok? Você vai ouvir conceitos a respeito de Jesus, alguns certos, outros não, alguns baseados na santa palavra de Deus, outros baseados simplesmente em filosofias, mas cada pessoa, né? Outros que não creem, não acreditam, outros que zombam, né, do Senhor, como tem acontecido aí muito em alguns movimentos, principalmente aqui no Brasil, não é? Zombam do Senhor. Então, os homens, cada pessoa tem uma visão a respeito de Cristo, do Senhor Jesus, ok? Mas aí Jesus se direciona a um outro grupo. Eu preciso fazer essa introdução para a gente dar sequência ali à frente. Aí Jesus ele tem a resposta dos discípulos, aí que vão dizer, uns dizem que o Senhor é João Batista, Elias ou Jeremias, ou outros dos profetas. Ou seja, ninguém sabe quem é o Senhor na verdade. Ok? Ninguém sabe verdadeiramente quem é o Senhor. E aí Jesus ele direciona esta pergunta aos discípulos. E quando ele direciona essa pergunta aos discípulos, aqui está o cerne da questão. É deles que Jesus quer saber a resposta. Por quê? São eles que seguem. Jeremias já pregou, João Batista, Elias, não é verdade? Os outros profetas que os homens estão falando, mas é dele, né? E é aos seus discípulos que Jesus faz essa pergunta. Então Pedro responde que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus diz a Pedro que ele é bem-aventurado, cita ali o nome de seu pai, e diz a ele que esta revelação que ele tivera não foi da carne, não foi do sangue, mas foi dos céus, veio da boca de Deus, ok? E aí então Jesus diz a Pedro, e isso aqui já gerou uma confusão muito grande, né? Uma heresia sobre esta frase, mas vamos seguir em frente aqui, tá bom? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ok? Vamos lá. Quando nós partimos aqui para o Novo Testamento, você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito no grego, no aramaico, a Bíblia toda, né, no hebraico. E no grego, a palavra para a igreja, a palavra que é traduzida para a igreja é eclésia ou eclesia, certo? E literalmente ela se refere à reunião de um povo. A reunião de um povo. Por convocação. Essa é a tradução do grego. É isso a igreja. Tá ok? No Novo Testamento, e o Novo Testamento designa principalmente o conjunto do povo de Deus. Então, no Novo Testamento, a palavra igreja, ela é uma referência à reunião, ao ajuntamento do povo de Deus, as pessoas. Então, veja bem, como é que se reúnem os filhos de Deus?
do reino de Deus. Está falando de um povo, de um reino. Não é? O Senhor Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Veja bem, meus irmãos, eu quero trazer aqui à sua memória um assunto que veio à baila numa reunião que a gente teve num encontro de pastores alguns dias atrás, em que surgiu uma frase, e essa frase ela causou assim, foi muito legal, porque ela causou assim, não uma discussão, no bom sentido do termo, né, de exposição de pensamentos e defesas de fé, sobre as igrejas que são atualizadas. Ora, veja bem, o que é uma atualização na igreja? O Senhor Jesus diz isso a Pedro, preste bem atenção, no início do primeiro século. Ele está ali com os seus discípulos. E ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele, contra a igreja do Senhor, contra o reino de Deus. Como é, pois, que a história veio acontecendo? A história, ela foi se desenvolvendo, ela foi se desenrolando, né? Novas invenções surgiram, muitas facilidades, todas as áreas da nossa vida, da vida do ser humano, tudo foi melhorando. Agora existe um princípio, e dentro do princípio bíblico, a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, preste bem atenção nisso aqui, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, porque ele não muda. Ele não muda. Ou seja, ontem o Senhor era o Senhor, ele é hoje, amanhã ele será. Por isso ele disse a Moisés, eu sou o que sou. Por isso, o povo judeu, aqueles que verdadeiramente creem em Deus, eles não pronunciam o verbo ani, que é o verbo ser, no hebraico, na primeira pessoa. Porque eu sou é Deus. Você está entendendo, irmão? Ou seja, o tempo mudou. Novas invenções surgiram. Novas tecnologias surgiram. Muitas facilidades. Olha aqui, eu estou falando com você, não sei de onde você está me ouvindo, talvez de outro lado aí do mundo. Se você estivesse na Lua agora e sintonizado aqui no canal da Missão Ictus, você com certeza estaria aí ouvindo, vendo essa transmissão. E isso se deve à tecnologia. Isso se deve ao avanço tecnológico. Agora, isso é uma parte. Entretanto, e paralelamente, e ligado também a tudo isso, houve e acontece diariamente uma mudança comportamental do ser. Isso acontece. Então, hoje conversava eu com uma pessoa e essa pessoa me disse assim, pastor, a impressão que a gente tem é que as coisas estão caminhando de uma forma tão terríveis, não é? Que coisas que
a palavra de Deus abomina, elas têm sido quase que enfiadas goela abaixo das pessoas. E o que é pior, as pessoas, né, estão começando a encarar tais situações como coisas normais, corriqueiras. Então, o tempo, o comportamento, as atitudes do ser humano vem mudando. Como é, pois, que uma igreja se mantém atualizada? Se ela observar esta palavra, a palavra de Deus. Se ela observar e se a sua existência orgânica, porque é uma reunião de pessoas, é um organismo, a igreja é um organismo vivo. É um organismo vivo. Então, a igreja é sim, e desde o princípio, atacada, combatida, impelida por pensamentos que não têm fundamento na palavra de Deus. Então, ao longo da história, por isso que surgiram as heresias, por isso que apareceram as seitas, por isso que tantas coisas foram introduzidas na igreja, por causa de pensamentos humanos. Por isso que as relíquias, dos servos do Senhor, daqueles primeiros cristãos que imolados foram no Coliseu, foram guardadas e tidas como elementos que acabavam operando milagres. E isso foi entrando. Olha, mas a igreja tinha a Bíblia, até então, não na forma que nós temos, porque Gutenberg ainda não havia inventado a prensa. Mas eu quero dizer algo a você. Eu quero dizer algo a você. Preste bem atenção. Preste bem atenção. O que eu quero dizer a você? A igreja que começou a permitir a inserção desses elementos e comportamentos e dogmas que não faziam parte nem do Antigo e nem do Novo Testamento que acabara de ser escrito, narrando os fatos a respeito do ministério da vida do Senhor Jesus, bem como das epístolas gerais, pastorais, não é? Essa igreja que tinha ali manuscritos, que tinha ali pergaminhos, ela começou a aceitar, porque ela começou a se atualizar. E uma igreja atualizada não é isso. Uma igreja que é atualizada é aquela que mantém aquilo que Jesus diz a Pedro. Ela é edificada sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Então veja bem. Veja bem.
se você começa a introduzir elementos que reproduzem e que vão de encontro a comportamentos relacionados, parecidos com aqueles que não servem a Deus, para que as pessoas se sintam bem, você faz parte de uma igreja desatualizada. O que faz uma igreja ser atualizada não são equipamentos, não é a cor da parede, do teto, não é se tem ventilador, ar-condicionado, não é nada disso. Uma igreja atualizada, ela é uma igreja, um agrupamento de pessoas que buscam servir a Deus conforme a sua palavra. Paulo escreve aos Efésios, vou abrir aqui, capítulo 2, verso 19. Efésios 2, 19. Ele diz assim: assim já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Agora preste atenção. Se você tem um computador, o teclado tem uma tecla chamada F5. Toda vez que você clica nessa tecla, ela atualiza o conteúdo. Ela não muda o conteúdo. No seu celular, você passa o dedo, né, ao que você está vendo aí, ele atualiza também. Ou às vezes tem um círculo assim, uma setinha, ali também atualiza. Agora veja o que Paulo, quando ele diz aqui, que o povo de Deus não é mais estrangeiro, não é mais forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E aí Paulo, meus irmãos queridos, ele vai dizer o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Edificados, ou seja, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Agora, qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? O Senhor Jesus não disse ali a Pedro: olha, pois digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, sobre esta declaração que você acaba de dizer, Pedro, de falar, declarar aí, não é? Eu estabelecerei a minha igreja. Então, o fundamento dos apóstolos e dos profetas é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, o verbo vivo. Eles não nenhum profeta, irmãos, é algo assim. Eu fico às vezes estarrecido com algumas declarações que eu ouço. Porque quando você olha para a palavra de Deus, escrita aí num período de aproximadamente 2000 anos, por mais de 40 homens que viveram em diferentes épocas, em diferentes lugares, culturas, diferentes profissões, formações, alguns indoutos, incultos. A palavra correta é indouto, não inculto, tá? Porque cultura
não quer dizer o que se a pessoa tem ou não uma formação acadêmica. Mas homens indoutos, como por exemplo Pedro e João, boiadeiro, profeta, agricultor, pescador, fazedor de tendas. Mas não há uma mudança de atualização. A atualização que você vê é que todos eles pregaram a mesma coisa. A mensagem é a mesma. A mensagem, ela não muda. A mensagem, ela conduz as pessoas à salvação, ela conduz as pessoas a Cristo, que é a principal rocha, pedra de esquina. E aí Paulo continua escrevendo aos Efésios e diz assim, no versículo 21, no qual todo edifício, preste atenção, todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Ora, bem ajustado. É interessante, não é? Todo edifício, toda edificação cresce para templo santo do Senhor. E aí nós precisamos entender. Será que os pensamentos do mundo, daqueles que não conhecem a Deus, não estão nos seduzindo? Precisamos fazer essa reflexão. Sim, senhor. Por quê? Se eu ou você ou qualquer pessoa que diz servir a Deus, preste bem atenção, necessita de algum elemento para se sentir bem numa igreja, algo está errado. Algo está errado. Por quê? A ênfase do Evangelho de Cristo é a salvação. E agora eu quero que você entenda o que eu vou pronunciar aqui a você. Não confunda e não distorça o que eu vou dizer a você. Tá? A pregação do Evangelho, ali quando já vem João Batista, e depois dos 400 anos do período interbíblico, e Jesus, a mensagem é uma só. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Ou seja, a ênfase e a importância do Evangelho é a salvação. O importante é ser salvo. Essa é a ênfase. Essa é a razão da existência do Evangelho. Mais de algum tempo, as igrejas atualizadas, elas têm uma outra ênfase na sua pregação. Lógico que não vão falar que isso é mais importante. A ênfase da pregação contemporânea ou odierna, né, do nosso tempo, é que o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Quando eu não estou falando que você tem que ser triste, não estou falando que você tem que ser não é nada disso, irmãos. Estou falando de ênfase, estou falando de razão de ser do Evangelho. É a salvação. Até mesmo porque Jesus disse que nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus
e a sua justiça. Porque, partindo desse ponto, dessa premissa, todas as coisas, né? O reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas nos seriam e nos são acrescentadas. Ou seja, veja bem, olha como, né, a atualização aqui, o F5, eclesiástico. Como pode ser triste alguém que é salvo? Como pode ser triste alguém que tem a certeza de que vai morar com Deus? Como pode ser triste? Não tem como. Porque o principal na nossa vida, irmãos, é o pós-vida da terra. É depois. É aí que o negócio começa, não é? Então, se nós temos a salvação em Cristo Jesus, logo nós somos as pessoas mais felizes do mundo, porque alcançamos de Deus a maior bênção que um ser humano pode alcançar, que é a salvação da sua alma. Aí o resto Deus vai dar, Deus faz, Deus abençoa, Deus honra. E a pessoa colhe. Ainda talvez você esteja num período aí, olha, eu vou te contar uma coisa, né? Mas, meu irmão, fique em paz. Fiel é aquele que prometeu. Não desanima, não. Não saia da posição. Não se iluda com esse evangelho miojo. Não se iluda com esse evangelho miojo, instantâneo. Não se iluda. Cuidado com os ciganos cristãos, os nômades, que armam barraca aqui, daí um pouco levantam daqui, vão para lá, depois dali vão para cá, e assim ficam circulando na cidade. Nessa mesma reunião que a gente estava aí conversando, que eu disse a você que surgiu esse tema da atualização, foi colocada uma outra questão do crescimento evangélico na nossa cidade. O segmento evangélico é o que menos cresce em Jaboticabal. Eu estou falando, talvez você esteja em outro lugar, eu estou falando aqui da realidade da nossa cidade aqui, que é Jaboticabal, interior de São Paulo. É o que menos cresce. Quando você percebe que uma igreja ela cresceu no número, não cresceu, ela aumentou o número de membros, você pode ter certeza de uma coisa: foi uma caravana que saiu de uma e foi para ela. Mas daqui um pouco, esses mesmos, os outros, ou outros que ali estão, vão levantar o acampamento e vão para outra. Você está entendendo? Porque o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. O importante é o pastor pregar aquilo que eu quero ouvir. O importante, porque se o pastor fala alguma coisa que eu não gosto, eu não dou mais o dízimo. Não dou mais oferta. Porque o dinheiro é meu. É o infeliz. Então, ser atualizado é ter uma fé fundamentada na palavra de Deus. E isso nós precisamos individualmente cultivar. Veja que Paulo fala edifício ajustado. Ajustado, ele fala que o fundamento, ele diz aqui, olha, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e esse fundamento, Jesus é a principal rocha, pedra de esquina, a rocha que foi cortada sem auxílio de mãos humanas. E aí ele diz que esse edifício bem ajustado
no fundamento, e aqui ajustado, atualizado, vamos conjecturar aqui, atualizado, esse edifício, ele cresce para o qual? Para templo santo no Senhor. Ou seja, ele prioriza. Quem ocupa o trono da sua vida é Deus, é o Senhor. Diz Paulo ainda, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, meus irmãos queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer a você. Em matéria de fé, ó, a notícia não é boa, não. A coisa vai piorar mais ainda, viu? Você vai ter coisa aí que vai surgir no meio evangélico que só Deus não duvida das coisas que vão acontecer ainda. Por quê? Porque as pessoas querem fazer a sua Bíblia. Cada um fazer a sua Bíblia. Se você prestar atenção, é só ler. Já está tudo escrito. Eu não posso inventar outra coisa. Eu não posso inventar outro fundamento. Eu não posso colocar uma outra condição para que a pessoa seja... Não, olha, o importante é que você seja feliz. Mas espera aí, o cara está ferrado, desculpa a expressão da palavra, no sentido de estar lascado. Não consegue encontrar Deus. Não sabe quem é Jesus, porque não ensinam quem é Jesus. Mas ele tem que ser feliz. Mas se ele não tem a salvação, ele é a pessoa mais infeliz do mundo. E aí, se você olhar para... Eu gosto das 7 cartas às igrejas da Ásia, não é? Porque escatologicamente elas tratam de períodos da igreja. De períodos da igreja. E as 2 últimas cartas, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia, elas compreendem escatologicamente o tempo de aproximadamente o período de 1750 até a volta do Senhor. Olha lá qual é a igreja que é salva. A igreja, e agora estou falando de eclésia, as pessoas que são salvas, não estou falando de denominação, irmãos. Denominação não salva ninguém. Quem salva é Cristo Jesus. É o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Foi Ele que foi pendurado no madeiro para nos dar a salvação, para comprar a nossa salvação, para nos resgatar. Foi um alto preço que o Senhor Deus pagou. E olha o que Jesus diz para a igreja atualizada de Laodiceia. Porque Laodiceia era uma igreja atualizada, não é? Aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Uma igreja altiva. Uma igreja independente. No sentido de Deus, né? Porque rico sou, de nada tenho falta. Feliz. Uma igreja feliz, aparentemente, não é? E a outra que tinha pouquinha força, é ela que a salva. E Jesus olha para aquele povo e fala assim, olha, falando com o pastor daquela igreja, com o anjo daquela igreja. Você está falando isso aí, que você é rico, que você não tem falta de nada, mas você não sabe que você é um pobre, miserável, um desgraçado. E essa palavra é pesada. Sabe por que ela está na Bíblia, não estou falando palavrão aqui não, viu, irmãos? Nu, cego, está lá no Apocalipse.
Por que Jesus diz isso? Porque vocês se encheram de felicidade humana, mas perderam o principal, que é a chave para toda a felicidade, que é a graça de Deus. Que é a graça de Deus. O ser humano pode ter tudo, mas se ele não tiver a graça de Deus, ele não tem nada. Ele não tem nada. Agora, ainda que momentaneamente ele esteja passando por tribulações, por dificuldades, por apertos, que ninguém gosta, mas que no Brasil mais da metade da população está passando, não é? E não é só no Brasil, mas aqui é o nosso contexto, não é? Mas se ele tiver a graça de Deus, aleluia, ele tem tudo. Não falta nada para ele. Amém? E é isso que nós precisamos. Nós precisamos ser atualizados todos os dias na dependência do Senhor. Nós precisamos ser atualizados todos os dias no enchimento do Espírito Santo. Nós temos que ser atualizados todos os dias na prática da piedade, da misericórdia, da compaixão. Nós precisamos ser atualizados da bondade de Deus, da benignidade de Deus, da longanimidade de Deus. Nós precisamos ser atualizados do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser atualizados da cruz de Cristo na nossa vida como marca da nossa salvação, irmãos. É essa atualização que nós precisamos. Nós precisamos estar fundados, fundamentados, arraigados na rocha que é Cristo Jesus. Porque essa é a esperança da nossa salvação. E essa esperança não é vã no Senhor. Ela é verdadeira. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Deus eterno, maravilhoso Pai, Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó. Pai, nós estamos diante da Tua santa presença. Pai, como todos os servos do Senhor, como todos os seres humanos, somos combatidos, somos desafiados, dia a dia, a cada momento das nossas vidas. O tempo está se remindo, ó Deus. E meu Pai, não permita, Senhor, que as ilusões, não permita, Senhor, que aquilo que tem iludido as pessoas venha nos iludir. Que os nossos olhos estejam abertos, que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua palavra e a Tua voz, meu Pai. Que a nossa fé esteja fundamentada na Tua palavra em Cristo Jesus, que é a nossa esperança. Pai, guarda-nos, sustenta-nos, usa-nos, ó Deus, porque existe uma multidão de pessoas que ainda não Te conhecem, que precisam ouvir a Tua palavra, que precisam, Senhor, Te conhecer. Meu Deus, dá-nos ousadia, dá-nos intrepidez para pregar a Tua palavra. Encha-nos da Tua graça, que é a graça da igreja de Filadélfia, meu Pai. Ah, Senhor. Oh, meu Pai, dá-nos compaixão pelas almas, meu Senhor, porque foi por elas que o Senhor morreu, assim como por nós. Guarda-nos, ó Deus, na concha das Tuas mãos. Livra-nos de toda a opressão do maligno, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa todos aqueles que estiveram cultuando ao Senhor comigo nesta noite.
Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz, um sono reparador, o descanso dos justos, uma vida abençoada de vitórias, conquistas, bênçãos, livramentos e realizações do Senhor. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós hoje e todos sempre. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, olha, eu quero agradecer a você que esteve, não sei qual hora, qual momento, né? Aí conosco, cultuando ao Senhor, meditando na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe assim de uma forma sobrenatural. Não apenas você não, meu amado, mas toda a sua família, todos aqueles que você ama. Que você tenha a alegria, que os teus olhos contemplem a salvação daqueles que você ama. Que ninguém da sua família se perca. Que esse tesouro imensurável, que esse tesouro que é a salvação, que não pode ser comprado com ouro, com prata, pedras preciosas, com nada, a não ser com o sangue de Cristo. Que você tenha esse tesouro, que nós tenhamos, que a nossa família, que os nossos amigos, que aqueles que nós conhecemos e que estão padecendo nesse mundo, recebam da graça, da bondade e da misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Um forte abraço a todos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com